história dessa terra e também para, nesses dias de culto, nos domingos, nós temos esse hino especial. É o 466, um pouco mais. A gente cantando ele algumas vezes, a gente vê que falta pouco. Vai lá, toca aí. Pai Celestial, viemos até a tua casa, viemos aqui para ter um encontro com o Senhor, para ouvir a tua voz, sentir a tua mão no nosso ombro, falando conosco. Por isso, Pai, estamos aqui, precisamos do teu Espírito. Fale ao nosso coração nesta noite. Esteja com o pregador, esteja com todos nós ao abrir a tua palavra, que possamos entender da maneira que o Senhor tem para nós, da maneira que foi escrita, para que possamos ter um entendimento desses tempos finais da história dessa terra. Abençoe, Pai querido, todas as famílias que aqui chegaram, esteja com aquelas que estão vindo e com outros mais que não poderão vir. Que o Senhor abençoe a todos.
Cuide, Pai querido, de todos nós. Esteja conosco nessa programação desta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, boa noite aos irmãos. Eu desejo uma feliz semana a todos. Essa vontade de contigo me encontrar, o que dizer como sofri e admitir o quanto errei, todo esse tempo que eu passei tão longe aqui, a perecer. Não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Nos momentos que vivi, tu sempre estava junto a mim e esperavas que eu pudesse retornar e te encontrar, mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar, me estendeste a tua mão, me deste o perdão e nos teus braços com
Quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste um perdão, e nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste como na primeira vez, porque me amas, eu me amas, mas dos teus braços eu não quero mais sair. Me deste a vida, me deste a vida, me deste abrigo, me deste como na primeira vez, porque me ama, porque me ama, eu não entendo. Mas nos seus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não quero mais sair. Amém? Obrigado pela música, Deus seja louvado. E agora, pastor, é o nosso momento especial da Bíblia, né? Obrigado. Boa noite. Que vontade que eu estava de voltar nesse lugarzinho abençoado, viu? Como é que vocês estão? Assim? Assim? Ou assim? Assim, muito bem. Eu também, já está quase totalmente para cima. Já está meio assim, querendo inclinar, que vai para puxar para cima. Muito bem. Pensa num susto, viu? Vou te falar, viu? Não pelo fato de temer as coisas piores, a morte, pelo contrário, morrer é lucro, morrer em paz. Se eu descansar aqui, eu já estou feliz, né? Só esperar a volta de Jesus. Mas eu vejo que tem coisas, né? Como diz a palavra mesmo, né? Males que vêm para bem. Né? Então, ali dentro do hospital, eu tive o privilégio, né, de conversar com os pacientes que estavam no meu quarto. Ó, meu quarto. Estava ali junto comigo. Até me postei do quarto. E os outros também, estavam nos corredores, os profissionais todos, os 2 turnos, eram 72 pessoas no total, os profissionais que me atenderam, né? Olha a quantidade de gente, rapaz, eu dei trabalho com 72 pessoas, hein? Ixi. Então, foi todos esses aí. Então, graças a Deus, ali a gente teve uma noite, só conto isso para vocês, foi na quinta, foi Luiz que eu te falei, não? Foi, né? Acho que foi na quinta para sexta à noite, da quinta para sexta-feira, à noite de quinta, nós às 9 da noite, tinha um jovem ali que ele estava muito revoltado com Deus, com a vida, com o sofrimento, com Deus de amor, deixa meu pai sofrendo nessa situação aqui na cama. E aí foi, opa, chegou o momento bom, né? Então eu mostrei para ele as 3 fases do sofrimento. E foi muito interessante. A gente estudou das 9 da noite até 1 da manhã, e todos os pacientes que estavam comigo, os acompanhantes que estavam no quarto, e as enfermeiras iam chegando escutando, e o médico, o doutor que estava do outro lado, na outra sala, só prestando atenção. E quando eu saía para os meus momentos para tomar sol, eu escapuli de dentro do quarto, sabe? Ia lá para fora, lá para o jardim, tomar sol. Aí veio o médico curioso, sentou, e ali a gente perguntou: que negócio é esse aí de sofrimento, que vai acabar o sofrimento, como é que é isso? E aí nós fomos conversando, e o Papai do Céu ali me deu a oportunidade, de alguma maneira, deixar uma palavra de conforto, né? Então eu vejo que, apesar de tudo, foi bom.
Então, toda a equipe médica, todos os pessoais que estavam ali, me trataram com muito carinho, com muito amor. Na hora de ir embora, precisa de ver a festa que foi, da despedida. Claro, eu também aproveitei e saí com a minha mãe, a gente foi ali no supermercadinho que tem lá próximo, compramos, não vou fazer propaganda no mercado, compramos uns docinhos, levamos, distribuímos para todos os funcionários, porque os pacientes não podem, né? Então levei para todos os funcionários ali que estavam me acompanhando, ficaram muito felizes, muito satisfeitos. E estão aqui mandando mensagem para mim, que alguns tinham pegado meu contato, né? O doutor mesmo está perguntando coisa, hoje ele me perguntou, curioso, querendo saber da Bíblia. Então, olha só, a Pai do Céu teve, né? E alguns que não eram dali, né? Que não são adventistas, que eram de outros lugares, de outras cidades, mas me afirmaram que iam buscar a palavra de Deus, que iam buscar estudar e que iam frequentar a igreja, né? Deus renovado. Mas estamos aqui agora. Diz que vaso ruim não quebra, né? É por isso que nós estamos aqui. Mas então, vamos ver se vocês esqueceram ou não. Vamos ver se vocês estão fortes ou não. Vamos fazer uma recapitulação bem rápida aqui. O que era o leopardo com 4 cabeças e 4 asas? Que significava esse bicho? Deu branco? Cadê a folhinha? Cadê a colinha? Vocês não trouxeram, né? Cadê? Olha da folhinha. O que significava? Qual o reino? Isso! Muito bem, Grécia. Quem eram os 4 generais? Quem eram os 4 cabeças? Eram os 4 generais. Eu falei, já. Era o Cassandro, lembra? Cassandro, Lismanco, o Ptolomeu e o Seleuco, né? Então eram esses aí. O que mais que a gente viu? O que significava o leão com as 2 asas? Babilônia. Muito bem. E o animal terrível, espantoso, com dentes de ferro e unhas de bronze, 10 chifres. Quem era? Isso, rapaz, vocês estão. Essa é uma prova que hoje todo mundo vai provar, hein? Parabéns. Muito bom, é isso aí. E o que significava a prata? Isso. Era Grécia? Medos e Pérsia. Muito bem, lembra que tem 2 braços, Medo e Pérsia. E o urso, o que significava? Medos e Pérsia. Lembra que um lado dele é mais alto que o outro? Por que era mais alto que o outro? Porque um reino era mais forte. Qual era o reino mais forte? Vê se vocês lembram. Isso, os persas. Mas está afiado, hein? Valeu a pena então estudar. Muito bom. Agora, vamos de novo. O que significava os dedos do pé e o pé que era parte de ferro e parte de barro? O que era? Muito bem. Ou reino dividido, ou Roma papal, que depois já se tornou um reino dividido. Muito bem. Perfeito. Então vocês guardaram bem. Viu que aprendeu uma coisinha, aprende todo o resto, né? Hoje nós vamos repetir. Só que na última vez eu me lembro que nós paramos naquele danado, aquele bicho lá, né, que põe na cabeça, né, o chifre. Não sei se vocês gostam dessas coisas que põe na cabeça. Mas o chifre, pior de tudo que esse bicho ainda tinha boca, falava, ainda tinha os olhos ainda, né? Era terrível. Daniel 7,25. Abre sua Bíblia aí, nós vamos continuar daí agora. Abre sua Bíblia, Daniel 7,25. Vamos continuar aí essa palavra hoje. Olha, mamães e papais, se vocês não querem que os filhinhos de vocês vejam as coisas que nós vamos mostrar hoje, você coloca a mãozinha nos olhinhos deles. Tá bom? Como não veio tantas crianças, a gente não vai fazer elas ir para fora. E se viesse muitas, a gente preferiria que as professoras cuidassem lá. Tá bom? Combinado assim? Então tá. Depois não vai falar que o pastor era doido, mais ruim, quando todo mundo veio uma coisa que não podia. Tá? 7,25. Quem encontrou aí pode ler, por favor. O que diz aí? Muito bem, irmã, muito obrigado. Mas hoje eu estou vendo aqui pessoas lindas conosco na igreja, sejam bem-vindos, viu? O Pai do Céu esteja com vocês. Muito obrigado por nos acompanhar aqui. Temos nossas visitas aqui. Muito bom, Deus seja louvado aí. E se qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito das profecias, porque vocês pegaram o bonde andando, tá? Então, não se assustem,
não fiquem preocupados, nós temos estudos bíblicos, temos pessoas capacitadas para ajudar vocês a entender profecia, tá? Só buscar a gente, nós estamos aqui dispostos para ensinar vocês o que for preciso, tá bom? Muito bem, então, já está na tela, está mais rápido que eu agora, os meninos, então, hoje nós vamos ver sobre a atuação do chifre pequeno. Então, passa mais uma aí, por favor, princesa. Então, no período da história, inseridas no sonho, nós vimos isso aqui, ó, pode passar. Nós vimos os reinos, tá? O significado de cada sonho era para expressar os reinados que viriam, que ia acontecer, ainda não tinha acontecido naquela época, pode passar. Então, nós vimos as Babilônia, pode passar, nós vimos Medos e Persas, Grécia e Roma. Mas nós temos um ênfase especial no sonho de Daniel, não é a mesma coisa que Nabucodonosor. Tem uma coisinha a mais, acrescentou um detalhe a mais que nós vimos que é o chifre pequeno, pode passar. Então, da estátua, pode passar, e do sonho a gente resgata de Daniel a última coisa que está ali. Os 10 reinos, vai apertando aí para mim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e o chifre pequeno que derrubou 3 dos que já estavam, né, nós já estudamos sobre isso, e ele começou a proferir palavras contra o Altíssimo, contra os santos do Altíssimo, magoaram os santos da lei, e agora vamos descobrir quem é esse bicho. Semana passada a gente já teve uma noção de quem era, né? Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, pode passar. Nós vamos ver sobre a atuação dele, o que ele fez, o que esse chifre pequeno fez, o que aconteceu, né, segundo a profecia. Então pode passar mais um, por favor. Então ali foi o que vocês acabaram de ler. Tá? Vamos decifrar então essa parte do texto, porque teve 3 ações desse bicho aí. Tá? 3 ações e isso durou um período de tempo. Aí está falando que foi por 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. Não cantou nada, não conversou nada, não estou entendendo nada disso aí. Nunca vi, eu vi 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? 1 minuto, 2 minutos, dá um tempo. Dá um tempo aí, quanto é esse tempo? Né? Mas na profecia tem sim uma quantidade expressa em números do que é tempos. E onde fala isso? Mais uma, Daniel 11, pode passar. Passa para mim, por favor. Então, 1 tempo, mais 1, 2 tempos, mais 1 e meio tempo. Então, vamos fazer um gráficozinho para a gente entender. Tá? Não se preocupe que eu já subi para vocês viram lá hoje no grupo? Já subi lá o material que a gente já estudou até aqui. Depois eu vou subir esse aqui também, tá bom? Não se preocupem em estar aí, não está voltando e tal. Talvez na Bíblia sim, mas não tanto no papel. Vamos ver o que significa isso. Mais um. Olha só, ali diz: porque o reino do norte tornará ao cabo de tempos, isto é, de quê? A própria Bíblia, o próprio livro de Daniel, no mesmo livro, me ensina o que significa tempos. Viu só? Então, para entender as profecias, tem que ir decifrando os símbolos. Então, nós já deciframos vários símbolos. Inclusive, teve um sábado aqui, nós deciframos alguns aí interessantes. Uma mulher, uma besta, né? Água, você lembra disso aí? O que significava a mulher? O que significava a água? Pronto, já guardou. Então, já estou vendo que vocês estão fera. Vamos seguir. Então, já vimos o que significa 1 ano. E 2 tempos, então, é o quê? Isso. Meio tempo? Meio ano? Mas aí não adiantou nada. Será que é só isso? Na profecia, ano não é ano. Ixi, aí complicou de novo. O que significa ano então? Vamos descobrir? Passa aí. Então, 1 ano, naquela época, o calendário era lunisolar, era baseado no Sol e na Lua. E era marcado direitinho as estações e dava certinho 30 dias no mês. Certinho. Eram 12 meses de 30 dias. Era esse o calendário que eles usaram. Depois que veio as revoluções, que veio a bagunça lá, começaram a colocar os meses que não era, né, em homenagem aos imperadores, aí mudou tudo. Bagunçou o nosso calendário, que hoje não é mais o normal. Porém, naquela época era ainda um calendário normal, que sempre existiu das antiguidades. Dizem os historiadores, que esse calendário que eles usavam na época de Daniel, né, na Babilônia, era ainda lá nos Sumérios, ainda antes de tudo, das civilizações que existiam naquele grande complexo ali. Então isso
era mais de 1.300 anos ao mesmo calendário. Tá? Então, é um calendário fiel e tem documentos históricos que você pode buscar até pela internet, você pode até falar, não precisa nem escrever se tiver preguiça, pega no Google, aperta o microfone e fala, tá? Que eles vão te explicar direito sobre o calendário que aconteceu nessa época de Daniel. Tá bom? Mais uma. Então era 360 dias certinho, porque 12 vezes 30, 360. Então, 2 anos, multiplica por 2, 720. E meio ano? 180 dias. Agora, nós podemos entender o versículo. Ele falava que durou 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então, durou, somando tudo aquilo ali, passa mais um aí para nós, mais um, 1.260 dias, ou 1.260 anos. Até aqui tudo bem? Perfeito, faz assim então, a cabecinha de cada um aí, deixa eu ver. Muito bem, é isso aí. Muito bem, passa mais uma. E ali, olha que interessante o que o profeta Ezequiel me fala. Quem pode ler para mim aí? O que diz aí? Ó, que interessante. Você viu que a gente tem que ir decifrando os códigos da profecia até chegar na resposta? É por isso que a profecia não se lê como não se entende como se lê. Você tem que ir traduzindo. Tá? É como pegar de um idioma e passar para outro. Aqui é o idioma profético passar para o idioma nosso normal, literal. Então a gente tem aí 1.260 anos no total. Pode passar. Ou 1.260 dias. Passa. Proféticos. Então na linha do tempo ficou assim. Pode passar. A destruição dos ostrogodos, nós já vimos isso aí. 538, quando o Papa destruiu o último poder das tribos bárbaras e assumiu o domínio total. Lembra que ele falou, eu sou o pai de todos, bateu no peito, né? E mandou todo mundo ficar quieto, começou a cobrar dos reis os impostos. Pode passar. Isso durou 1.260 anos, o poder papal, ou seja, a igreja apostólica, católica, romana, dominando sobre os reis, os clérigos, os plebeus, sobre todas as populações daquela época, e eles eram o maioral no planeta, eles mandavam acima de tudo. E como nós já vimos, nos próprios documentos da igreja mesmo católica, diz que ele era como Deus. Pode passar. Então isso aí, o povo de Deus foi perseguido nessa época. O que falou o versículo aí 7:25 antes? Proferia palavras contra, magoaria os santos e cuidaria em destruir os o quê? Os tempos de amor. Essas foram as ações que ele fez. Nós já vimos que ele já destruiu a lei. Nós vimos lá as mudanças das leis. Nós já vimos que ele falava palavras contra o Altíssimo, né? Uma pessoa se intitular ser Deus, onde? Isso não existe, né? E outras coisas mais que a gente já viu na semana passada. Mas agora nós vamos ver o que eles fizeram contra os santos do Altíssimo. Essa é a única coisa que hoje nós vamos ver. Ficou faltando. Para que isso? Para vocês verem que até os mínimos detalhes, por mais que você pense que não, Deus está de olho. Ele sabe. Tem coisas que ele não pode interferir. Faz parte da justiça desse planeta, da justiça divina que tem que se cumprir. A gente não entende às vezes, né? Essa questão do bem e do mal, por que a gente sofre, por que Deus permite certas coisas. Mas tudo faz parte do plano da justiça da salvação. Qualquer outro dia nós podemos estudar sobre isso aqui e discriminar um pouco mais. Então, se eu pego hoje, se você falar no Google aí, até quando durou a perseguição ou a Inquisição, até quando foi, pode googlear aí que você vai ver. Vai falar até 1798. Então começou em 538 até 1798. Pensa, matando os cristãos, perseguindo o povo de Deus, queimando a Bíblia em praça pública e se desafiando a Deus, eles se colocando no lugar de Deus. Pode passar. Igualzinho a profecia falou que ia acontecer, aconteceu. Mais de 1000 anos antes, Deus falou. Isso vai acontecer. É fácil, né? Alguém fala assim, eu já sonhei com isso aí. Isso aí que está acontecendo, já sonhei. Agora, antes
Não, eu sonhei tal coisa, de repente acontece, você fica assustado com aquela pessoa, né? Então foi o que Deus falou. 1000 anos antes, só isso. Pode passar. Quais eram as 3 tribos? Nesse caso, os 3 chifres que foram arrancados da cabeça do dragão. Passa. Por que foram eles? Porque eles eram os últimos arianos que ainda resistiam ser dominados por aquele dragão. Pode passar. Então, em virtude do colapso do Império Romano e do estabelecimento do Estado dos bárbaros, a igreja gradualmente se tornou mais poderosa, até tornar-se um elemento dominante na vida daqueles dias. A igreja tomou o lugar do Império Romano e o Papa tornou-se o sucessor de quem? Está aí, ó, documento onde comprova isso. Pode passar. Período da atuação da Idade Escura. Por que Idade Escura? Porque o povo não tinha a palavra de Deus. Não é lâmpada para os seus pés, luz para os meus caminhos, a palavra de Deus, de Salmo 119, né? 105, pois é. Então não tinha a palavra. O povo não podia pegar a Bíblia. Se o povo tivesse com a Bíblia na mão, era morto na hora pela igreja. Pode passar. 1260 anos durou esse período da Santa Inquisição, matando em nome de Deus. Pode passar. Então matava em nome de Deus. O massacre de Bartolomeu foram 30.000 protestantes sacrificados. Pode passar. O massacre na França foi 31.412 queimados vivos em praças públicas. Pode passar. Mais de 291.450 pessoas foram forçadas a negar a sua fé através de torturas e instrumentos de torturas que eu já vou mostrar. Pode passar. 1 milhão de pessoas foram torturadas no massacre de Albigênesis. Pode passar. E mais de 900.000 cristãos foram mortos e 50.000 enforcados e queimados por o Carlos V, um dos pontífices romanos. Pode passar. Aqui está algumas evidências que a história não tem como apagar. O mundo não tem como borrar da história o que eles fizeram. E aqui é uma igreja deles. Só que essa igreja, ela não foi construída comum. Essas protuberâncias que você está vendo ali, nessas colunas, nas paredes, são ossos humanos. São mais de 5.000 ossos, de 5.000 pessoas, são ossos de mais de 5.000 pessoas, de mártires cristãos que foram mortos nos coliseus, nas praças públicas, inclusive alguns que tinham sido enterrados, eles mandaram desenterrar, falaram, eles não podem ficar enterrados, eles têm que ficar pregados na parede para exemplo para todo mundo. De que eles desafiaram a igreja, que desafiaram o pontífice divino na terra. Aí, história que não tem como apagar. Passa. Isso aí que você está vendo não é tijolo. Isso são crânios humanos. São ossos humanos. São costelas. São fêmurs. São tíbias. São os ossos do corpo humano. Todas essas paredes da igreja, desse salão principal, que na realidade, sabe o que era esse salão? Era um quarto. Os pontífices tinham vários quartos aí nesse salão. E eles dormiam aí. Pode passar. E esses caveiras que estão pendurados são corpos que ainda não foram totalmente decompostos, preservaram, eles empalharam e deixaram aí. De meninos, de mulheres, de crianças estão aí. Está lá, em Portugal, em Évora, qualquer um pode ir e ver. Até hoje, é uma atração turística. Tem nem vergonha do que eles fizeram. Pode passar. Eles deixavam as pessoas em gaiolas assim, apodrecendo para os passarinhos comerem, para servir de exemplo quem não obedecesse à igreja. Pode passar. As cadeiras eram cheias de espinhos, de ferros. As pessoas sentavam e ali eles iam apertando a pessoa com aquelas abraçadeiras, iam apertando até a pessoa, se ela não confessasse o que a igreja queria, não negasse o cristianismo, eles eram até furar tudo e começar a vazar, eles morriam de tanta dor que sentiam nessa cadeira. Ainda não era só isso. No fundo dessa cadeira tinha um compartimento, eles colocavam lenha, esquentava a parte traseira das pessoas. Pode passar. Esse era um outro instrumento de tortura.
uma cama, mas não é uma cama comum. Aqueles rolinhos de madeira que estão ali é cheio de pregos. A pessoa era colocada ali naquela cama, colocava um peso na perna da pessoa e os rolinhos ficavam mais ou menos no rumo da nuca. E aí eles iam enrolando, puxando, enrolando. O braço da pessoa estava para cima e o corpo da pessoa ia passando por cima daqueles rolinhos de pregos, para ver se elas negassem as suas fé. Mas elas não negavam. Pode passar. Aí uma ideia, pode passar. Esse é outro instrumento de morte que eles colocavam. Pode passar. Pode passar. Ele colocava homens e mulheres, as suas partes íntimas, com peso nas pernas. Ficavam dias, horas, e a pessoa ia rasgando, de a pouco, sofrendo. Pode passar. Eles penduravam as pessoas, amarradas com as mãos para trás, nessa forma, e colocavam peso nos pés. Quanto mais elas negavam, mais peso eles colocavam nos pés, até chegar a um ponto que isso aqui deslocava, a pessoa ficava com os braços inúteis, e aí obviamente a dor, o sofrimento, toda a pessoa, uns morriam na hora ali só de tanta dor que sofria. Pode passar. Esses eram os mais cruéis. Eles colocavam as pessoas ali, os cristãos, dentro dessa tumba, fechavam, ela cheia de espinho ao redor. Então já entrava apertado, e quando ela fechava a porta, ia espremendo contra os espinhos, na cara, no rosto. E eles ainda acostumavam a pessoa gritar lá dentro, para ela parar de gritar, jogava no fogo esse completo inteiro, assim, jogava ele no fogo, até a pessoa queimar lá dentro. Pode passar. Isso tudo era feito em praça pública, tá? Esses instrumentos de morte estão em Portugal, estão em Roma, dentro da Igreja Católica. Inclusive você pode visitar na catedral, você encontra todos os instrumentos lá expostos, inclusive explicando que foi o momento da Inquisição. Eles não escondem. Pode passar. Aquilo ali era bebê, tá? Bebê que ficava dentro da gaiola na frente dos pais, os pais de um lado presos pelos pés, com algumas coisas de tortura, e as crianças na frente deles, eles tinham que ver as crianças morrer na frente deles. Isso aí era um tambor que colocava a pessoa lá dentro, fechava, só ficava com a cabeça para fora, e ali nem imagina a quantidade de tortura que eles faziam com essas pessoas com vários instrumentos. Pode passar. Tinha uma roda, eles falavam roda gigante, né? A gente conhece. Essa roda, eles colocavam fogo debaixo dela, e aí ia passando a pessoa devagarzinho, para ver se ela confessava, se ela negava a fé dela. E às vezes colocavam pregos também, para as pessoas passarem e arranhando os pregos. E assim eram os instrumentos de tortura. Pode passar. O empalamento, mais uma. Tanto homens quanto mulheres, através do ânus, era inserido na pessoa até sair na boca. Só puramente crueldade, e eu falo que isso aí era usado por Satanás. Pode passar. Os Vesúvios, você já conhece, eles decapitavam as pessoas, o apóstolo Paulo, né? E outros mais foram decapitados. E ali eles colocavam as pessoas de cabeça para baixo, com essas serras. Eu nem tive coragem de colocar a imagem que tem. Coloquei essa daí que está menos. Eles iam serrando a pessoa. Conforme ela ia gritando, eles iam serrando, e eles não paravam. E obviamente eles não negavam a fé. E eles serravam até a metade da barriga, até chegar na barriga, e deixavam a pessoa lá, pendurada, sangrando, até a morte. Pode passar. Esses eram instrumentos também de morte, que eram usados nas partes íntimas dos homens e das mulheres. Eram presas através desses espinhos ali de ferros, que uma vez que passa, não volta. Então a pessoa ficava ali sangrando, e com a dor, e por horas, dias, até semanas. E eles, obviamente, por mais que a pessoa negasse a fé e falava, não, eu aceito isso aqui que a igreja está falando, na hora de tirar, ficava sem os órgãos. Pode passar. Essa era a cadeira do castigo. Colocava a pessoa pelada no meio da rua, colocava isso daí para ela não ter como se defender, e a população ia lá e fazia crueldades terríveis. Pode passar.
Pode passar. Eles falavam, confessa, negue a sua fé. Eles não negavam, eles jogavam coisas quentes na garganta das pessoas. Pode passar. Pode passar. Nem vou comentar muito sobre isso aí. Pode passar. Pode passar. Isso aí, a pessoa estava viva. E eles escarneavam a pessoa viva, tirando pedaço por pedaço. Pode passar. Esse instrumento era um dos mais terríveis também. Eles colocavam ele aqui assim, ou na perna ou na barriga. E conforme a pessoa ia negando, eles iam apertando até chegar o momento que a pessoa já não resistia mais. Pode passar. Pode passar. Os chicotes, cada um pior que o outro, que quando batia na pessoa, arrancava a carne, arrancava a pele, né? Ia dilacerando a pessoa. Pode passar. Como Jesus sofreu, né? Aquele instrumento ali com 4 garras, a pessoa era colocada num paredão, eles colocavam isso numa madeira, ou às vezes na própria mão, ia nas costas da pessoa e fazia assim, começava a arranhar. Aquele lá era na cabeça, deitava a pessoa e colocava assim na cabeça da pessoa e ia apertando, até explodir o crânio. Pode passar. Presta atenção. O Império Romano, 162 depois de Cristo, perseguiu muitos cristãos, mas o que eles fizeram foi tão pequenininho em relação ao que a igreja fez. Pode passar. Olha só, essa senhora, Felicitate, uma ilustre dama romana da classe social elevada e muito virtuosa, era devota cristã. Esse era o único defeito dela. Tinha 7 filhos, a quem educara com mais exemplar piedade. Pode passar. Enero, o mais velho, foi flagelado e prensado com pesos até morrer. Félix e Filipe, que o seguiam em idade, foram descerebrados por garrotes. Sabe o que eles faziam? Eles punham as pessoas deitadas no chão, no caminho onde passava a boiada, passavam os garrotes, e eles abriam as porteiras, os bichos pisaram na cabeça deles. Pode passar. Silvano, o quarto, foi jogado de um precipício, morreu. Pode passar. Os 3 mais novos, Alexandre, Vital e Márcio, foram decapitados. Pode passar. A mãe foi morta com a mesma espada que mataram por volta do ano 162 depois de Cristo. Pode passar. Então, o livro dos mártires, a história do sofrimento do povo cristão. Pode passar. O chifre pequeno, ele proferia palavras como o Altíssimo. Pode passar. Então ele segue algumas pretensões papais. Pode passar. Papa, cabeça universal da Igreja de Cristo, investido de autoridade suprema sobre os bispos e pastores, todas as partes do mundo. Mais do que isso, tem dado ao Papa os próprios títulos da divindade. O que está escrito aí? Essa é uma revista que se encontra no Vaticano. Você tem ela livre no site. Pega o nome se você quiser. No dia que eu vier no grupo, você pode pesquisar. Está em inglês, mas você pode traduzir. Pode passar. Pode passar. Mais uma. O Papa é tão grande em dignidade e excelência que não é meramente homem, afirmado pela Igreja, mas como se fosse Deus e o vigário de Deus. O que é vigário? Nosso substituto. Quem é o nosso substituto, irmãos? Que ousadia! Que ousadia! Tirar o lugar de Jesus. Quem fez isso? Quem estava no céu e fez isso? Satanás, quando ele foi expulso de lá. Pode passar. Só o Papa é chamado Santíssimo, monarca divino, supremo imperador, rei dos reis. O Papa é tão grande em dignidade e poder que se constituiu uno no tribunal de Cristo. Ou seja, ele assenta no tribunal junto com a Trindade para julgar. Isso é documento da igreja, não é invenção nossa não, tá? Isso é tudo documento da própria Igreja Católica. Ali, ó.
Embaixo aí, pode passar. Passa. Mais um? Mais um. Ocupamos na terra o lugar de Deus, Todo-Poderoso. Quem falou? Papa Leão. Terceiro. Não é o que está agora atual. Pode passar. Todos os nomes atribuídos a Cristo na Escritura mencionados, a sua supremacia sobre a igreja toda, são também atribuídas a quem? Ao Papa. Documento da Igreja Católica. Pode passar. Não tem documento cristão e evangélico, tá? Tudo aqui é católico. Pode passar. Cuidaria em mudar os tempos e a lei? Algumas perguntas foram feitas pelos protestantes aos católicos, para eles dizerem algumas coisas. Vamos ver as respostas? Que base tendes para guardar o domingo ao invés do sábado bíblico? Perguntou para um pontífice romano. O que ele respondeu? Temos para isso a autoridade de quem? Irmãos, nós vivemos sob a autoridade de quem? É da Bíblia ou é da igreja? Que é maior? A palavra de Deus ou isso aqui? E a tradição apostólica? Pode passar. Olha lá, outra pergunta. Ordena a Bíblia em algum lugar a guardar o domingo no lugar do sábado? Foi feito para eles. Qual foi a resposta deles? A Escritura nos manda atender a igreja. Mateus 18:17. Se você ler o versículo, você vai rachar o bico. E guardar firme as tradições dos apóstolos, mas de um todo modo particular, a Escritura não menciona a mudança no sábado. Portanto, aqueles que pretendem ser tão religiosos observadores do domingo evangélico, mas não tomam nenhum conhecimento de outras festividades ordenadas pela mesma autoridade, Igreja Católica, mostram que agem por capricho e não pela razão ou religião, pois tanto os domingos como os dias santos baseiam-se sobre o mesmo fundamento, conforme a ordenança da Igreja Apostólica Católica Romana. Está aí, outro documento da própria Igreja. Pode passar. Mais um. A declaração deles. A Igreja Católica que surgiu mais de 10 mil anos antes da existência de um protestante, em virtude de sua divina missão, mudou do sábado para o domingo. O que diz Mateus 5,17? Não é nem para vocês pensarem que eu vim mudar os tempos ou a lei. Eu vim cumprir. Nenhum I, nenhum tio, nenhum J jamais passará da lei de meu Pai, até que tudo se cumpra. Irmãos, eu só quero entender de onde a igreja tirou essa ideia de que eles mandam na Bíblia, eles mandam em Deus, porque quem escreveu os mandamentos? Êxodo 31:18. O próprio Deus, com o seu dedo, escreveu as palavras das tábuas da lei dos 10 mandamentos e entregou a Moisés. Mas a igreja achou que pode fazer o que ela quiser. Desculpa eu falar assim, não sei se tem católicos aqui, mas se você é cristão, confia na Bíblia, confia em Deus, eu te desafio. Estuda a palavra e vê quem está certo. Se é a Bíblia ou se é a igreja. Pode passar. Por isso é natural que os cristãos se oferecem para que também nas circunstâncias específicas do nosso tempo, a legislação civil tenha em conta o seu dever de santificar o domingo. Que legislação? Por que os comércios, tudo hoje em dia, porque todos os países hoje em dia colocam o dia de domingo como descanso? Vocês sabiam que antes do 1º século, todo o planeta observava o sábado? Vocês sabiam disso? Por que o 1º século? Porque entra Victorino, entra o Vespasiano e entra outros lá na Igreja Católica, que são imperadores, nem são pontífices. Começa a mudar tudo, do jeito que eles querem.
E como eles eu sou humano, nós mandamos, nós somos reis de reis, Senhor dos senhores, nós mandamos tudo. Eu prefiro ficar na palavra de Deus. Eu prefiro seguir o caminho do Senhor. Porque o dia do juízo vai chegar. E não vai tardar. Todos aqueles que foram contra a palavra de Deus vão receber o seu juízo. Todos aqueles que andaram também na palavra de Deus vão receber também o seu juízo. Só que eu quero tratar aqui para receber o juízo do bom, do justo. Olha lá, ó, documento da Igreja Católica, pode passar. Conheceu o seu novo êxodo para a liberdade dos filhos de Deus que podem gritar com Cristo, Abba Pai. A luz dentre mistério, sentido, preceito, veterotestamentário do dia do Senhor é recuperado, integrado e plenamente revelado na glória que brilha na face de Cristo ressuscitado. Isso não é da Bíblia. Isso aí foi uma frase diferente, interessante, que colocou aí, meio poética, para ludibriar todos os fiéis que seguem esses camaradas que querem ser Deus. Vai lá, do sábado passa-se ao primeiro dia, depois do sábado, do sétimo dia passa-se ao primeiro. Ele sabe que o primeiro dia da semana é domingo. Na criação, o primeiro dia é o domingo. Ele sabe. No seu calendário, se você pegar para ver o dicionário Aurélio, você pesquisa lá domingo, vai falar primeiro dia da semana, dia de trabalho. E aí se você olhar no dicionário Aurélio, fala sábado, dia de descanso. Uau, olha lá. Não estou falando para você prestar atenção nas coisas dos homens não, viu? A Bíblia está falando mais de 159 vezes, de Gênesis a Apocalipse, que é a guarda do sábado. Não existe nenhuma falando que é o domingo. Eu te dou o que você quiser. Se eu tivesse carro, eu te dava a chave. Não tem carro, não tem como te prometer. Se você me falar que tem um versículo aqui que fala que Jesus mudou, que os discípulos mudou, que a Bíblia mudou, que Deus mudou, que os anjos mudou, que os profetas mudou, mas não tem. Ah, não, mas só a Bíblia é evangélica. Não, minha filha, pega a Bíblia católica, vai ler. Eu gosto, inclusive, da Bíblia de Jerusalém, tradução católica, é a melhor Bíblia que tem, viu? É a tradução mais perto do original que tem. E lá fala, observar o sábado. E lá fala no Gênesis, no Êxodo 20, os 10 mandamentos, o quarto, lá fala que lembra-te do dia de sábado. A Bíblia de Jerusalém, Bíblia católica. Uau! Eu não entendo. Por que eles querem desafiar Deus? Ah, sim, entendo. Profético. Deus já tinha avisado que o inimigo ia atuar nessa igreja. A meretriz, nós já vimos em Apocalipse. Pode passar. Pode passar. O que eles fizeram? Nesse tempo dos 1260 anos, mudou tudo. Mudou tudo. Adoração a Maria agora, e o santo. O que a Bíblia fala, gente? Nos mandamentos. Não terás o quê? Não farás o quê? Imagens. Não é nem para prestar culto para elas, no versículo. Aí não faz uma só isso não, faz procissão, vai caminhar, leva para passear. Pode passar. Em 1950, doutrina da ascensão da Maria. Maria agora veio imaculada, mãe de Jesus, ela foi para o céu. Agora ela intercede por todo mundo lá. A Bíblia fala que Maria está descansando, esperando o próprio filho dela vir ressuscitar ela. Passa. 1215. Ele fala aí. Confissão do quê? Agora eu confesso não é com Cristo, não. Eu vou direto com o Padre. Vou lá falar com o homem, com o ser humano. Ele é que é intercessor agora, no lugar de Jesus. Meu Deus do céu, a Bíblia fala que quem é o intercessor, gente? Quem é o único que pode perdoar o pecado do ser humano? Pode passar. Pode passar. Nem vou ler mais o resto não, porque é só palhaçada aí, só coisa errada. Pode passar. A igreja conformou com o mundo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente com Cristo Jesus serão o quê? Pode passar. No tempo da perseguição, do paganismo, a igreja suportou
e não se corromperam. Quando ele fala de igreja, ele está falando dessa instituição que a gente acabou de falar. Igreja somos nós. Templo do Espírito Santo. Quando eles suportaram, ficaram firmes na fé, os mártires, né, da palavra, eles não se corromperam. Eu te pergunto, você vai encontrar com eles no céu ou sim ou não? Mas aqueles que não suportaram, será que vai estar lá? Eu já te digo que não vai estar. Não vai. Pode passar. Pode passar. Presta atenção nesse vídeo que vai vir agora. Eu quero que você preste bastante atenção. Depois eu quero fazer um apelo, uma conversa bem franca com você. Pode passar. Coloca lá o vídeo para nós. As imagens. Os imperadores realizavam os jogos, o objetivo de alegrar o povo, e nos intervalos dos jogos eles colocavam os cristãos para serem mortos de diferentes tipos de coisas. Que motivos eram mortos? Porque eles confessavam que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador. Por isso eles foram mortos.
Pode passar. Família, isso é quando o ser humano se afasta de Deus, quando ele começa a fazer os seus desejos, as suas vontades. Ele fica cruel. Satanás toma conta de forma que ele perde o amor, perde o senso. Acaba. Coloca de novo o PowerPoint, por favor. Isso tudo vai voltar. Está expressado em Apocalipse. Nós já estudamos no sábado pela manhã. A ferida mortal foi curada e ele voltou. Aquele que era, não é, mas há de voltar. Isso tudo vai voltar. A perseguição vai voltar. A minha pergunta é simples. Se nós estivermos com Jesus, estivermos abraçados com Ele, observando a Sua palavra, caminhando nos seus caminhos, prestando atenção nos sinais, nas profecias que eles estão dando, a gente não vai sofrer. Mas a pergunta é: você está disposto a fazer a vontade que o Pai ensina na palavra? Você está disposto a negar o mundo como eles negavam? Para mim, eu falo que foi muito difícil. Meus amigos todos gostavam de festa, de bebida. Esse negócio de sábado não existia. Que nem eles falam lá fora, é de domingo a domingo, de segunda a segunda. Na linha do tempo, pode passar, teve o início dessa perseguição. 538, tudo isso que você viu. E pior ainda, que a gente não tem coragem de mostrar. Tem outros vídeos que não dá nem para ver. Você chora o tempo todo. Pode passar. O último poder ariano foi expulso, o domínio papal tomou de conta. Durou 1260 anos matando pessoas. A única razão de uma pessoa ser morta era falar: eu aceito Jesus como Salvador. Isso era suficiente. Pode passar. Pode passar. O fim disso, segundo a profecia, que ia durar quanto tempo? Um tempo, 2 tempos? Metade do tempo. Nós deciframos, durou 1260 anos. Aí o general Berthier, que era francês, na Revolução Francesa, invadiu lá Roma, acabou com essa história. Você não é pai de ninguém, você não manda em nada aqui não. Nós somos reis, nós somos os príncipes, nós temos os nossos governos, os nossos países, aqui você cala tua boca. E levou ele preso. Depois torturaram e mataram da pior forma terrível. Lembra que lá no Apocalipse fala que a besta vai se revoltar contra a mulher? Isso vai acontecer de novo. Que nem a França revoltou, vai acontecer. Tudo isso vai voltar. Apocalipse fala. Nós estamos estudando Daniel, mas Apocalipse fala que vem na frente. Mas sabe o que é lindo de tudo isso? Quem estiver com Cristo Jesus e obedecer tudo aquilo que Ele fala, não vai sofrer nada disso. É bom, não é essa notícia? Então não precisa ficar com medo. Se você obedecer os sinais, seguir o que está ensinando a palavra de Deus, não vamos sofrer isso. Não vai ser necessário, porque o sangue dos mártires já foi provado. Jesus já veio, morreu na cruz, já ressuscitou, já acabou, não precisa mais.
insistir em desobedecer, ficar na cidade nos últimos tempos, nós vamos estudar sobre isso, aí vai passar por isso aí. Aí a hora que estiver passando por isso, será que você está disposto a não negar a fé? Não é que nem Pedro não, que negou e teve uma oportunidade de recuperação. Aqui não vai ter não. Se negou, foi para o lado deles, acabou. Nós estamos no fim dos tempos. Aí não vai para o céu. Isso aqui não é sensacionalismo. Isso aqui é a palavra de Deus, está escrito, é profético. Por isso que a Bíblia fala que meu povo se corrompe por não estudar as profecias. Eu fiquei muito chocado quando eu vi tudo isso, todas essas cenas. Aperta o coração, dói. Ver que o ser humano é tão mau quando é usado pelo diabo. Por isso eu insisto, persisto. Aqui está seu refúgio. Aqui é a sua fortaleza. Aqui está o seu passaporte. Aqui está a proteção. Aqui está o cuidado, o amor de Deus. Por que resistir então a essa palavra linda que Ele nos deixou? Qual o motivo então que nos leva a negar a Cristo, negar os seus ensinamentos? Será o dia a dia? Será o nosso patrão? Será a família? O grupo do trabalho? A escola? O que é que tem atrapalhado nós vivermos o que Deus nos preparou? Será que você tem vergonha de andar com a Bíblia? Não. Vou para a igreja, não vou levar a Bíblia não, senão o povo vai ver eu andando com a Bíblia. Será que você tem vergonha de falar de Jesus? Não, não vou falar não, depois o povo vai ficar pensando o que de mim? Não, nem casa, minha família, não posso, cheio. Mas não gosta, me critica, ri de mim. Então eu me calo. Será que é essa a vontade do Pai? Será que é isso que Ele espera do cristão? E olha, nós nem estamos passando provação. Isso aqui não é aprovação que a gente vive não, isso aqui não é nada não. Deus me livre. Hoje eu estudando assim, eu falei, Pai, isso aqui não foi nada. Irmãos, era para sacudir mesmo. Hoje a intenção era que vocês pudessem refletir, porque o fim já chegou. Não é que vai chegar, já chegou. Nós já estamos no fim do tempo do fim. Já está acabando, não tem mais nada para acontecer, falta pouco. As profecias, faltam poucas. Das 256, falta só umas 32, falta pouco. Então o meu chamado hoje, se refugie na palavra do Senhor, em Cristo Jesus. Amém? Quantos vão se refugiar? Seja tomado pela sua decisão. Agora nós vamos cantar então. É só um pouco mais. Um pouquinho mais, nós vamos sair de tudo isso. Vamos viver eternamente com Deus no céu. Então vamos ficar de pé, esticar os esqueletos e vamos com essa canção no nosso coração para casa. É só um pouco mais. Tudo isso vai passar. Senti saudades do meu lar.
Nós já meditamos algumas vezes, eu recordo vocês, quando as pragas caíram no Egito, quais delas, ou qual atingiu o povo de Deus? Nenhum. Então não fica afligido o seu coração. Posiciona do lado certo e vai dar tudo certo. A bênção vai ser grande. Então vamos, antes de orar, eu quero te fazer um convite para a semana que vem, de novo, domingo, nessa mesma hora, nessa mesma igreja, tá? Vamos estar aqui aprendendo as profecias. Nós vamos avançar um pouquinho mais. Agora vamos ver um tal de bode aí, de carneiro, uns bichos chifrudos de novo. Mas vai ser bom, tá? E vocês vão ver que nós vamos ver outro detalhe mais importante ainda dentro da profecia. Cada vez mais a profecia vai se afunilando até chegar no ponto dos nossos dias. E aí o negócio vai ficar feio. Mas depois a gente vai ficar embelezado. Tá? Então não preocupa não. A gente vai ter que passar pelo caminho ruim primeiro. Tá? Então feche seus olhinhos. Vamos orar. Ai, Senhor. Nossa, Pai. Não dá nem para pensar o que esses cristãos viveram sob a perseguição desse poder lá. Não dá nem para sentir, Senhor Deus, o que foi isso. Mas já bate uma tristeza, uma angústia no nosso coração só de ver tudo isso. Ai, meu Pai. Nós queremos ir embora daqui. Não queremos mais ficar nesse planeta. Nós queremos encontrar contigo para viver para sempre. Vem logo, Senhor. Vem logo, tira daqui. Dá-nos, Senhor Deus, a capacidade de não ser enganados, Pai. Muitos aí fora estão sendo enganados pelo inimigo, porque nós não queremos passar por isso, Senhor. Sabemos, a tua profecia nos fala, nos ensina que vai voltar essas coisas, mas nós queremos ficar do teu lado, Senhor. Dá-nos livramento pelo sangue de Jesus. Dá-nos o poder de decidir pelo que é correto, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, para que o inimigo não tenha chance, não tenha parte em nada na minha vida e na minha família e dessa igreja. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos embora para os nossos lares em paz e segurança.
céus.